Você já sonhou em comprar um carro, imaginando que isso traria novos encontros, amizades e uma vida incrível? Não mude o roteiro só porque comprou um carro usado, porque depois de possuir aquele carro por um tempo, você percebeu que para trocar a bomba d'água é necessário remover todo o subchassi? Ou é preciso desmontar toda a frente do carro só para acessar alguns equipamentos básicos? Ou você vai a uma oficina com tanta frequência que sabe exatamente qual buraco evitar ao entrar com o carro? De fato, há muitos carros ruins no mercado. E infelizmente descobri isso da pior maneira possível. Compartilharei listas dos piores carros usados que são verdadeiros sorvedouros de dinheiro e devem ser evitados. Comecemos. A vida é muito curta para dirigir carros chatos. Um carro que eu pessoalmente possuía, e é como eles dizem com os BMWs, os 2 melhores dias de propriedade de um BMW são o dia em que você o compra e o dia em que você o vende. Estamos falando do BMW 335, especificamente o modelo de 2007 ou mais recente. Agora, se você fosse dizer avançar para hoje, um 340 é na verdade um dos seus melhores modelos. Mas aqui está um carro que eu possuo agora. O meu era um coupé. Meu carro tinha câmbio manual de 6 marchas e tração traseira, sem o sistema de tração nas 4 rodas xDrive. O motor sob o capô é o que torna esses veículos tão ruins. Esta não é a versão pré-letra de crédito imobiliário, como se pode ver pelas atualizações. Esta é uma versão mais recente. Mas o que entrega isso não é apenas os 335 sobre os quais estamos falando. Possui um glorioso motor N54 sob o capô. Mas ele tem 2 pontas de escape, então se você as ver, isso entrega. Evite veículos dessa geração anterior que possuem 2 pontas de escape, mesmo que as insígnias tenham sido retiradas. Eles te fornecem todas as excelentes ligas metálicas e alças. A BMW tem produzido essas alças robustas há algum tempo. O teto solar completa a ótima aparência do carro. Eles são divertidos de dirigir, especialmente com câmbio manual e configuração. Mas, acredite em mim, quando digo que você entra em um N54 alimentado, um 3 litros biturbo de 6 cilindros. Esses veículos apresentam tantos problemas e eu experimentei quase todos eles. Esses são definitivamente buracos negros financeiros dos quais você precisa se livrar, pois o pior é que não valem nem metade do dinheiro gasto. Você poderia gastar anualmente apenas para manter esses veículos funcionando? Atualmente, esses itens são vendidos por valores entre 4 e 6 mil dólares. Isso ocorre principalmente porque as pessoas estão percebendo os problemas que surgem com o tempo de uso desses itens. A caixa do filtro de óleo fica aqui, com algumas juntas. O problema é que elas vazam uma mistura de óleo e refrigerante. O pior é que, para acessar um dos parafusos de montagem, é necessário remover as travessas, a seção frontal, e então, é claro, o coletor de admissão precisa ser levantado. Enquanto você está fazendo isso, você também pode fazer as juntas toricas para o coletor de admissão. Caso contrário, você começa a desenvolver vazamentos de pressão porque o calor começa a rachar esses. Então esses se tornam um problema, essas juntas se tornam um problema. As linhas de refrigeração são um grande problema nesses aparelhos e essa cor indica falha fatal. Esses carros apresentam bolhas e manchas brancas sob o capô, um sinal claro de vazamento de refrigerante. Considere-se sortudo por identificar o problema. Se você ficar 1 ou 2 semanas sem ver a luz de verificação do motor ou notar essa luz acesa, indica baixo nível de refrigerante. Esses veículos também têm problemas com o termostato, bem como a bomba d'água, que são montados bem embaixo ali. Você precisa desmontar metade da parte inferior do motor, um processo extremamente demorado. E claro, os turbos, o barulho da wastegate e outros problemas como juntas da tampa de válvulas e do cárter, você nomeia. Se tem óleo ou líquido de arrefecimento, vai vazar, prometo isso. Meu carro tinha apenas 100 mil quilômetros rodados e eu troquei quase todas as juntas e mangueiras sob o capô, mesmo com essa baixa quilometragem. Muito tempo na garagem. Esses carros são buracos negros de dinheiro e o pior é que você não recupera o investimento. Você pode investir dezenas de milhares de dólares no decorrer de poucos anos e depois ter que vendê-lo por 5 mil. Que desperdício de dinheiro. O próximo grande buraco negro de dinheiro vai para a primeira geração. Começou em 1997 Porsche Boxster, como estamos olhando aqui. Este possui um pequeno motor de 6 cilindros planos M96, derivado do Porsche 91. Oni Carrera, que é o 996 lançado em 1998, mas é esse motor sob o capô que tem muitos problemas a seu favor ou contra. Agora, tivemos um desses carros, mas infelizmente um motorista embriagado o destruiu totalmente. Talvez seja uma sorte, talvez não. O veículo estava estacionado à beira da estrada quando alguém o atingiu lateralmente e então nos despedimos.
Mas isso foi após possuirmos o veículo por um tempo e notarmos toda a lista de problemas encontrados nele. O pior é se for um Porsche 911, mesmo precisando trocar o motor ou a transmissão, não é o fim do mundo. Mas infelizmente, o Boxster tem tantos problemas, não é tão fácil de consertar. Sinceramente, se você levar para o revendedor consertar, vai custar uma quantia considerável em serviços e reparos. E enquanto eles são divertidos, são muito tentadores. E comprá-los agora por $7 mil, $8 mil, $10 mil, talvez $15 mil, te dá uma versão bastante agradável e limpa. A parte infeliz é que uma falha e você pode acabar com todo o valor desse carro. Embora divertidos, esses veículos são muito interessantes de dirigir. Eu amo o estilo e o design deles. As belas ligas e espelhos retráteis são obtidos. São conversíveis e veículos relativamente bem feitos. Darei isso a eles. O Porsche Boxster se destaca na estrada. É pequeno, um bom carro para motoristas. Sinceramente, um carro como o Miata oferecerá a você uma direção frutífera e confiável em comparação a algo assim que pode ser relativamente confiável. Quando as reparações chegam, serão caras devido a uma longa lista de problemas no motor. Nesses veículos, o selo principal traseiro vaza, resultando em gotejamentos de óleo embaixo do veículo. Esse é um dos problemas menores relacionados à embreagem. Mas mais importante, o eixo intermediário, então o rolamento intermediate shaft, se eles soltarem no eixo intermediário, eles são conhecidos por permitir a descarga de metal e partículas pelo motor, destruindo-o completamente. A mistura de refrigerante e óleo do motor parece ser um problema em alguns desses veículos. O separador de ar e óleo, o resfriador de óleo e o design geral parecem um pouco frágeis. Sendo honestos, o pior é a dificuldade de acesso a muitas das peças. Isso, combinado com os desafios de confiabilidade e o fato de este ser o modelo de menor grau, esses veículos tendem a depreciar como se estivessem saindo de moda. Lamentavelmente, reparos significativos irão consumir suas finanças como se não houvesse futuro. Se está gostando do vídeo, vai adorar o resto do canal. Clique no botão inscrever-se abaixo e ative o sino de notificações. Você sabe quando chega o próximo vídeo incrível? Alguns Audis mais antigos são conhecidos por terem problemas significativos. Algumas das primeiras gerações do Audi A4 foram alguns desses veículos. Este é um S4, um modelo mais esportivo com motor atualizado, mas com o acabamento básico A4. De 2011 a 2013 e até mesmo nos anos seguintes, houve veículos com problemas significativos. Nunca confiei muito na Audi, especialmente em seus veículos de acabamento mais básico, a não ser que você opte pelos modelos mais sofisticados. Os motores turbo 5S e 88S tiveram ótimo desempenho, mas alguns motores Bystron não se saíram tão bem. Muitos desses Audis antigos podem ser encontrados por preços bem baixos, porque a maioria das pessoas já sabe que eles são apenas um poço de dinheiro. Há vazamentos de líquido de arrefecimento nas linhas de radiador, bombas de água, termostatos e outras áreas típicas de vazamento. Naturalmente, você encontraria poças no chão e marcas de líquido de arrefecimento por toda parte, com manchas brancas no capô. Problemas de transmissão são comuns em alguns dos modelos mais antigos da Volkswagen e Audi. Como o irmão de outra mãe, gremlins elétricos, não faltam problemas elétricos. Elétricos aqui e ali, praticamente em todo lugar, espelhos, janelas elétricos, até mesmo alguns problemas que você tinha no painel em certos casos, ou por vezes nos controles do seu sistema de aquecimento. Naturalmente, até mesmo a luz falharia de um lado, enquanto o outro permaneceria funcionando. Você olha para consertar, gira a chave, então a próxima coisa que você sabe é que funciona novamente. Então é muito imprevisível, muitos problemas elétricos, ignição, bobinas, eles começariam a falhar e isso poderia ser um problema. Isso pode ser visto como mais um item de manutenção, porém eles tendem a estragar, ficando oleosos e falhando, tornando-se um problema maior. Vazamentos no teto solar e nas janelas são um grande problema em alguns desses, acho que sei o motivo. Corrente de distribuição. Todo mundo sabe que muitos Audis tiveram alguns problemas com a corrente de distribuição, correntes de distribuição de rolo único, e naturalmente algumas delas começam a fazer barulho. Você ouve um barulho. No pior cenário, eles pulam uma engrenagem, causando uma colisão entre válvulas e pistões. Problemas no sistema de combustível com os injetores de combustível, bem como a bomba de combustível. Não faltam problemas com esses turbocompressores nos motores de 2 litros Turbo Fuel Stratified Injection ou Turbo Fuel Stratified Injection em alguns desses produtos da Audi e Volkswagen também, com falhas prematuras dos turbocompressores e esses custando milhares de dólares também. Acúmulo de carbono na admissão, um problema crescente atualmente em alguns motores, especialmente nos com injeção direta.
mas parece ser um problema geral que causa baixo consumo de combustível, perda de potência, falhas de ignição e potencial mau funcionamento. O pior é o consumo excessivo de óleo em muitos desses veículos, um verdadeiro pesadelo. O revendedor tentou corrigir alguns desses problemas. Eles poderiam substituir algumas peças, mas anéis ruins são um grande fator contribuinte para alguns desses Audis e o alto consumo de óleo. Aqui você verá um Range Rover Velar. Esses modelos são buracos negros de dinheiro. São ótimos quando novos e uma maravilha para dirigir durante a garantia. Porém, após o término da garantia, muitos notam que as maçanetas travam quando congeladas. Muitos sistemas de infotainment apresentam falhas e, frequentemente, cartões módulo de identificação do assinante ou atualizações parecem ser a norma. Sim, eles têm muitos emblemas incríveis, faróis lindos e detalhes que os tornam muito luxuosos. Você recebe display de projeção e motores potentes. A parte infeliz é que mesmo com os pequenos recuos agradáveis e belos tetos de vidro, você paga muito caro pelos Velar. A pior parte é que toda vez que você vai à oficina, está gastando de 1.000 a 1.500 todo ano, sem falar sobre reparos. Quando aparecem fora da garantia, você enfrenta sérios buracos financeiros. Há um pouco de todo tipo de problemas, com problemas de hardware, desalinhamento, alguns dos problemas com elétrica, coisas como maçanetas emperrando. Se isso quebrar durante a garantia, não é grave. Mas quando a garantia acaba, a situação complica. Estamos falando de 225, 250 dólares por hora de taxa de oficina para consertar alguns desses veículos. Além disso, qualquer reparo maior, como em bombas d'água, sistemas de refrigeração, vazamentos de juntas, entre outros, custará uma quantia significativa. Já houve muitos problemas com os elétricos e essas transmissões digitalizadas ou eletrificadas, onde, frequentemente, ao tentar engatar uma marcha, ela está travada, impedindo o movimento do veículo. Isso geralmente indica a necessidade de rebocar o veículo, então o elétrico parece ser a solução. Vazamentos de óleo de refrigeração e a tecnologia extra embarcada significam que você está prestes a entrar em uma confusão. Dor fora da garantia, na garantia um dos melhores veículos, porém cuidado após o fim da garantia, um dos maiores buracos negros de dinheiro que você pode considerar. Eu mesmo possuí um E75, este não é o diesel, eu tenho o 35D com todos os sistemas de controle de emissões, esse falhou. Foi muito dinheiro para manter aquele veículo rodando, o diesel é um dos mais confiáveis se fizer a remoção completa. Os motores que você quer evitar em alguns desses E70X5S não são o diesel em si, são alguns dos motores Voito. Olhando ao redor, gostei da aparência. É um veículo utilitário esportivo de aparência robusta, e a BMW, ao construí-lo, deu-lhe um aspecto um pouco masculino. Esta é provavelmente a versão mais masculina. Definitivamente possui quadris alargados na frente e na parte traseira. É uma unidade de aparência muito robusta. Essas belas luzes traseiras aqui indicam que é o nosso modelo X5. Um módulo que controla essa luz falhou e nos informaram que custa alguns milhares. Não trocamos porque isso não é apenas uma lâmpada, é uma luz real para consertar. Este aqui tem carbono com o qual estamos lidando. Este era um Turbo 6 nesta unidade, mas este não é o real problema. Esses BMWs te dão muita eletrônica, muitos extras, eles são totalmente equipados. Os X5S estão na mesma plataforma que a Série 5, com 90% dos recursos disponíveis. Nosso veículo possui suspensão a ar que permite o nivelamento automático na parte traseira. Ela apresentou falha. Então há um par de airbags ali que vão e há um compressor de ar no meio, embaixo do assento no lado do passageiro. Nossos airbags falharam aqui. Levando ao revendedor, você enfrentará milhares de dólares em reparos. Atualmente, muitos estão aprendendo a fazer esse reparo por conta própria em casa. Eu mesmo apresentei esse vídeo porque já reparei nossos airbags algumas vezes, então é possível. Porém, esses veículos consomem muito dinheiro, especialmente quando equipados com o motor V8, especificamente os primeiros com o N62 e depois a primeira geração do N63. O N62 agora é um V8 de 4,8 litros. Esse era naturalmente aspirado e tinha um monte de problemas com o suporte de alternador. Vazamento de óleo que foi relatado em alguns casos, muitos vazamentos de óleo ali. Vazamentos na tampa de válvulas, vazamentos no selo da haste da válvula, significam que no final das contas você acaba queimando óleo e às vezes vê fumaça saindo do cano de escape. Vazamentos de fluido de transmissão e líquido de arrefecimento foram observados em alguns casos. O tubo de transferência acima do coletor foi um grande problema, pois ele atravessa a estrutura.
Você precisa desmontar metade da parte superior do motor apenas para substituir isso, e isso é uma falha comum. O 4.8S apresenta vazamentos no radiador, falhas no termostato e bombas d'água, como pode ser visto abaixo. Eu tive muita experiência com vazamentos no sistema de refrigeração da BMW, isso é comum. As guias da corrente de distribuição feitas de plástico acabam falhando. Se isso acontecer, você está lidando com um barulho de chocalho ou, no pior cenário, uma falha catastrófica do motor. Problemas elétricos, todo tipo de gremlins elétricos relacionados às janelas, espelhos, teto solar, você nomeia. Geralmente eles também tiveram alguns problemas elétricos ao longo do tempo. Problemas no sistema de combustível, mudanças bruscas na transmissão de vez em quando e problemas na suspensão e direção. Eu já mencionei que a suspensão está mais relacionada aos airbags e a parte da frente acaba ficando cara. São componentes de alta qualidade, mas o conserto após muito uso fica muito caro. O motor N62, um V8 biturbo de 4,4 litros, é um verdadeiro buraco negro para dinheiro, assim como as versões posteriores. Um verdadeiro buraco negro para dinheiro. Quando lidam com problemas de corrente de distribuição e descarga prematura de bateria, também estão falando sobre o Hot 8. Na primeira geração, introduziram uma configuração de biturbo mal protegida que colocou 2 turbos no 8, criando desgaste excessivo do guia de válvulas devido ao derretimento dos selos, resultando em consumo extremo de óleo. Realisticamente, qualquer um desses i70X5S, exceto talvez o diesel, ficam caros para manter na estrada. E este aqui é um motor a gasolina turbo de 6 cilindros em linha, também não é terrivelmente ruim. Mas esses E70 são, novamente, verdadeiros sorvedouros de dinheiro. Eles são altamente tecnológicos, com sistemas de nivelamento automático e todas as outras funcionalidades a bordo. E alguns dos motores menos confiáveis que a BMW estava colocando no mercado naquela época, exceto talvez o diesel, que gerou muita publicidade, a maioria dos outros trens de força deles eram pouco confiáveis e custosos para manter. E com tudo isso dito, pessoal, confiram bem ali alguns dos piores motores que você vai querer evitar como a peste. Espero ver todos vocês em breve. Até a próxima, pessoal. Tchau!